A Cisjordânia é um barril de pólvora. Por décadas tem sido palco de cenas terríveis. Ezra Schwartz foi baleado por um palestino enquanto estava no trânsito. Corpos de 3 adolescentes sequestrados foram achados em uma caverna. Ataques terroristas palestinos da Cisjordânia mataram milhares de inocentes. Homens, mulheres e crianças tomados como alvo em suas casas, nas estradas e em suas camas. Apesar das ações das FDI e autoridades israelenses, as comunidades judaicas da região seguem vulneráveis ao terror. Essa realidade, combinada com uma ideologia religiosa rígida, alimentou uma nova vertente de extremismo. Nos últimos anos, um pequeno, porém perigoso grupo de radicais judeus tem dominado o noticiário. Extremistas que israelenses veem como justiceiros e palestinos consideram responsáveis por atos de terror. Não importa como você veja, essas ações são ilegais. Ainda mais preocupante é a aparente falta de responsabilização. Então, o governo israelense está fazendo vista grossa para os extremistas judeus? Israelenses e palestinos que vivem aqui enfrentam tensão quase constante. Essa tensão resulta de mais de 50 anos de limbo. A Cisjordânia, ou Judéia e Samaria, como os israelenses chamam, é um mosaico complexo de cidades palestinas semi-autônomas, comunidades judaicas internacionalmente disputadas e domínio militar israelense. E também tem sido um foco de terrorismo palestino. Esfaqueamentos, atropelamentos com carros, tiroteios, coquetéis Molotov, pedras lançadas que fazem carros perderem o controle e baterem. Dezenas de israelenses foram mortos e centenas ficaram com sequelas permanentes. Os ataques contra civis israelenses estão cada vez mais violentos. Eles usavam um veículo para atropelar pessoas, depois trocavam para o próximo carro e atropelavam mais pessoas. Autoridades de Israel registram mensalmente ataques e tentativas, e os números seriam maiores sem a atuação das forças de segurança que impediram centenas de incidentes. Eles capturaram células terroristas, descobriram laboratórios de explosivos e prenderam agressores em potencial. Isso ocorre principalmente porque autoridades palestinas oferecem incentivos financeiros para transformar a raiva contra Israel em terrorismo. E continuaremos a apoiá-los, mesmo que seja a última coisa que nos reste de recursos financeiros. Ataques contra judeus raramente ou nunca são condenados. Mas as manchetes sobre terror na Cisjordânia costumam omitir os autores palestinos. Em vez disso, as manchetes são sobre judeus. Nas últimas 2 décadas, uma ameaça pequena, mas crescente, veio de um grupo marginal de radicais judeus na Cisjordânia. A agressividade deles é alimentada por uma mistura complicada de antagonismo político, radicalismo religioso, vingança e intimidação. Esses extremistas são menos de 1% dos israelenses na Cisjordânia. O número de ataques atribuídos a eles é contestado, mas eles estão aumentando. As imagens são muito perturbadoras. Isso continua sendo um problema sério para os palestinos e para Israel. Para resolver isso, é preciso analisar a fundo a história e as ideologias que moldaram a juventude das colinas, buscando uma compreensão além das manchetes. Não para justificar, não para comparar com o terror palestino ou criar falsas equivalências, mas para entender. Porque você não pode responder a um movimento e enfrentá-lo sem conhecer as ideias e experiências que o motivam. Então vamos voltar 20 anos no tempo. Quando 2005 começou, Israel finalmente estava no fim de uma sangrenta revolta palestina que resultou em 1.000 israelenses mortos e 3.000 palestinos mortos em operações antiterroristas. O governo se preparava para implementar uma decisão controversa de desmantelar e destruir unilateralmente todas as comunidades judaicas da faixa de Gaza e algumas do norte da Samaria. Gaza abrigava cerca de 9.000 israelenses, mas o custo de protegê-los era alto demais, segundo o primeiro-ministro de Israel. Israel se retirou de Gaza, deixando a faixa sob controle palestino. A decisão gerou fúria entre sionistas religiosos, especialmente os da Cisjordânia, principalmente entre o grupo Noar Hagvot, ou Juventude dos Morros. O Noar Hagvot era um grupo informal de jovens que morava no topo das montanhas ventosas da Cisjordânia. Eles formam uma subcultura ligada ao retorno à vida agrícola com fervor religioso e nacionalista. Alguns vieram da Cisjordânia, outros de Israel. Alguns estavam inquietos, sem saber seu lugar na sociedade israelense. Buscavam sentido diante da desilusão com o limbo na Judéia e Samaria.
Eles acreditavam firmemente em se estabelecer em toda a terra histórica de Israel sem concessões. Alguns até se consideram pós-sionistas, cansados de esperar que Israel decida se vai ou não anexar a Cisjordânia. Eles estão fazendo muitas coisas maravilhosas. São agricultores, são pastores, estão retornando à sua terra, às suas raízes. Eles estão tentando viver da forma mais autenticamente judaica possível na terra, como nossos ancestrais. Este é o Rabino Yehuda Cohen. Ele vive na Cisjordânia e, embora não se veja como parte do movimento da juventude dos morros, ele entende suas motivações. A violência representa só uma pequena parte da subcultura da juventude dos morros. Acho que a imprensa amplia e exagera isso. Não acredito que isso os represente ou reflita como se veem. Não é, sabe, a principal característica da identidade deles? Como muitos movimentos de subcultura juvenil, o Noar Hagvot tende a ser anti-establishment. O número exato deles é incerto, assim como a porcentagem envolvida em atividades ilegais e violentas. Mas existe um grupo definido de radicais ferrenhos, e é sobre eles que este episódio trata. Para a juventude das colinas e outros sionistas religiosos, a retirada de Gaza em 2005 foi vista como traição à razão de ser do Estado, que seria restaurar a soberania judaica sobre toda a terra de Israel. No fim, a maioria dos sionistas religiosos aceitou essa nova realidade. Mas a raiva fervia entre a juventude das colinas. Para esses jovens desapontados, o governo era fraco, desconectado da dura realidade do Oriente Médio, que fala uma linguagem de força, poder e retaliação tribal. Muitos dos jovens que criaram o que chamamos de Juventude das Colinas e que realmente preencheram suas fileiras eram produtos da Segunda Intifada. Essas são todas pessoas que cresceram em uma realidade onde havia ataques a tiros de dentro de carros e atentados a ônibus quase todos os dias ao redor delas. Muitos deles perderam parentes, professores, vizinhos, isso é muito real para eles. E eles viram seus pais falharem em salvar Gaza de George W. Bush e Ariel Sharon em 2005. Eles chegaram a conclusões que não acho corretas, mas entendo como chegaram lá. E parte disso era essa ideia de que o Estado não está funcionando como deveria. E nós temos que criar algo em paralelo a isso que nos permita nos expressar plenamente e sermos pessoas da terra. Os jovens dos assentamentos também reclamavam do governo israelense. Após a Segunda Intifada, o governo concordou em trazer escavadeiras e demolir alguns postos avançados ilegais na Cisjordânia, estabelecidos pelo Noar Hagvot, em resposta ao desligamento de Gaza. Em 2007 começou o lento processo de destruição dos postos avançados. Do ponto de vista dos jovens dos topos das colinas, o governo estava lhes virando as costas. Desde 2008, jovens radicais nas colinas adotaram nova tática para desafiar o governo. A chamada Price Tag deixou a região em alerta. Extremistas judeus desconhecidos vandalizaram mesquitas e terras agrícolas muçulmanas nas últimas semanas. Esses incidentes de Price Tag visavam frustrar o processo político. Havia essa ideia de que a maneira de dissuadir as forças de segurança israelenses de destruir casas judaicas seria instigar conflitos com os palestinos e então criar o caos. Que o exército então teria que, porque lembre-se, do ponto de vista do comandante da unidade, em qualquer lugar, o objetivo é manter a tranquilidade. A maneira de conseguir uma promoção é manter a tranquilidade, certo? Se você consegue manter a tranquilidade, então fez um bom trabalho. Então é isso que todo mundo quer, no final das contas, né? Se está subindo na hierarquia do nosso exército. Então, criar o caos é uma forma de frustrar o exército, certo? E os comandantes que mandaram demolir a casa, acho que entendo esse ponto de vista. Mas não considero isso um motivo legítimo para a violência. Os jovens das colinas causaram problemas ao exército para que o governo reconsiderasse destruir outro posto avançado. E a facção radical dos jovens das colinas não parou de atacar palestinos. Eles também miraram no exército. Este é o jornalista Raviv Hetty-Gu. O exército está muito frustrado. Esses extremistas atacaram o exército repetidas vezes. Existem soldados feridos por extremistas judeus. Eles queimam veículos e atacam soldados. Eles acreditam que estão envolvidos em uma guerra religiosa redencionista pelo controle da Terra Santa e que o controle da Terra Santa faz parte da vinda geral da era messiânica. No final da guerra aqui na Terra, Deus nos abençoou com esta terra, Lechem Hashetach. E o Sagrado, bendito seja, registrou esta terra. Nós viemos aqui com essa compreensão de que esta é a nossa terra, a terra que Ele nos deu, e com o desejo de que lá também dominemos toda a terra. Eles são uma minoria dentro da própria minoria do movimento dos colonos.
Eles se veem não só como uma rebelião contra a criação de um Estado palestino, eles se veem como uma rebelião contra um Israel que teria abandonado o propósito mais fundamental de sua existência, que é esse arco redentor que exige soberania sobre toda a terra. Agora temos uma lei, que é a Torá, e o que o Estado de Israel, como ele mesmo se chama, vem e diz: eu sou o Estado de todos os seus cidadãos. Eu sou um Estado democrático, existe uma democracia, até o Rabino Kahana escreve muito sobre isso. Existe uma democracia, é algo que se opõe completamente à Sagrada Torá. Então eles atacam as instituições israelenses com a mesma facilidade com que atacam as aldeias palestinas. Com o tempo, a motivação desses ataques passou a incluir punição coletiva. Jovens dos assentamentos passaram a atacar bairros e vilarejos árabes em retaliação a atos de terror palestinos. A punição coletiva foi chamada de retaliação a ataques terroristas palestinos. Nós vivenciamos todos os dias uma autodefesa. Este é Ayarat Ashakar, de Itzar, comunidade ao sul de Nablus, também chamada Ishem. É uma comunidade conhecida por conflitos com vizinhos palestinos. Jogam pedras, garrafas de tovara de ambos os lados. Você ouve isso na mídia todo dia? Você soube que 2 mulheres ficaram feridas esta semana na estrada de Gilad? Ninguém ouviu. Você ouviu que agora houve um ataque e quase mataram soldados? Você ouviu que houve um ataque com atropelamento? É como se só quando alguém fica gravemente ferido ou alguém morre, aí dizem isso numa manchete assim: ok, aconteceu, ótimo, acabou. Como os jovens das colinas consideravam o governo incompetente, acreditavam que só eles podiam agir contra o terror palestino, mas raramente atacavam os verdadeiros responsáveis. Há sem dúvida casos em que é vigilantismo no sentido de ser uma retaliação por ataques terroristas. Eles não encontraram os agressores. Eles sabem de onde vieram os agressores. Haverá uma cidade de onde partem vários ataques terroristas e então aquele que realmente acaba matando civis israelenses é razoavelmente atribuído a esse mesmo lugar. E eles têm uma percepção de si mesmos como vigilantes. É isso que eles acreditam estar fazendo. Mas eles estão descontando em pessoas que eles nem sabem se realmente cometeram o crime. Eles justificam isso dizendo que a maioria dos palestinos apoia esse crime. E sim, a maioria dos palestinos, especialmente nessas vilarejos de onde partem muitos e muitos ataques terroristas, concorda com os ataques terroristas. E é assim que eles justificam isso. E se você quiser chamar isso de vigilantismo, chame de vigilantismo. É um colapso da lei, é um colapso da ordem, é uma injustiça cometida contra as vítimas do lado palestino. Buscar vingança e aplicar punição coletiva só faz sentido em um mundo sem leis. Muitos dos jovens das colinas veem a situação assim. Eles veem a Cisjordânia como o ponto zero de uma guerra tribal. Se sua tribo atacar, a minha revidará. Como veem o Estado fraco e ineficaz, fazer justiça com as próprias mãos parece justificado. Frustrar o processo político e aplicar punição coletiva são apenas 2 das motivações dos extremistas judeus ao atacar palestinos. Outra é ideológica. Os jovens das colinas declaram ilegítima qualquer presença palestina na Cisjordânia. Então, a facção radical parte para o ataque e instiga confrontos para intimidar os palestinos a irem embora. Organizações israelenses de direitos humanos e palestinos registraram diversos casos em que os jovens das colinas danificaram casas, terras e propriedades palestinas. E à noite eles vêm e nos destroem aqui. Quero dizer, eles vêm trazendo medo para seus filhos e nossas mulheres se foram. As ações desses extremistas são terrorismo, e eu não sei como você foge dessa palavra. É isso que eles são, esse é o propósito deles, esse é o pensamento deles, essa é a estratégia, essa é a razão por trás disso. Desde os eventos horríveis de 7 de outubro de 2023, a situação se agravou. O incidente mais recente perto de Belém? Carros incendiados, janelas quebradas. Um grupo de colonos israelenses subiu por esta estrada e saiu em fúria. Como é ser um palestino agora, vivendo nessas circunstâncias, quando você vê isso acontecendo? O que podemos fazer? O que podemos fazer? E essa minoria muitas vezes parece agir sem consequências sérias. Segundo ONGs israelenses, só 20% dos casos de extremismo judaico são investigados a fundo pela polícia. Só uma pequena fração dos casos resulta em denúncia formal. Por quê? Bem, há várias camadas nisso. Entre elas estão as táticas de grupos extremistas para driblar a segurança de Israel. Na verdade, é muito difícil encontrar evidências. Não há muitas evidências. Esses são grupos muito compartimentalizados que se estruturaram em torno das limitações das forças de segurança. É muito difícil infiltrar-se nesses grupos.
No Shabak há um departamento chamado Departamento Judaico. Eles têm dificuldade em chegar a essas células, eles sabem como o Shabak funciona, e por isso é difícil impedir isso. Outra razão para poucas investigações e acusações é como as autoridades trataram os extremistas. Após 2 incidentes graves de violência extremista há 10 anos, o aparato de segurança de Israel reprimiu com mais rigor, chegando a usar medidas controversas como interrogatórios duros e um processo chamado detenção administrativa, que envolve manter os autores presos por longos períodos sem julgamento. Ambos os métodos são usados há décadas contra suspeitos palestinos de terrorismo e considerados eficazes para impedir atos terroristas. Por alguns anos, as ações de extremistas judeus caíram pela forte repressão do governo, mas a reação contra os métodos das forças de segurança de Israel foi intensa e o governo recuou. Os incidentes de extremismo judeu voltaram a aumentar e continuam crescendo. Recentemente, o governo destinou fundos para evitar a radicalização de adolescentes em risco. Reconhece que muitos jovens ligados aos jovens das colinas precisam de apoio para se reintegrar à sociedade. Alguns apontaram que isso não basta para resolver o problema e que são necessárias mais ações. Como disse o jornalista de direita Amit Segal, embora esses jovens vivam à margem da sociedade e a reintegração não seja ruim, a resposta falta imediatismo e aplicação. O desafio do governo agora não é falta de vontade, mas de ferramentas. É hora de usar todos os recursos para resolver o problema. Um ponto de partida é a detenção administrativa. Minha opinião, se a detenção administrativa previne o terrorismo e por isso é legítima para os palestinos, deve também impedir o terrorismo aqui. E se eles pararem o terrorismo dentro deles mesmos, então não precisamos usar essas ferramentas. Eu não conheço alternativas. Além disso, os setores de segurança e político de Israel nem sempre falam com uma só voz. O exército acha que se tomasse medidas drásticas como detenções administrativas em massa, não teria apoio político para isso. E você começa a entender a dimensão do problema. O alto comando do exército e o aparato de segurança de Israel consideram esses extremistas um grave problema. Infelizmente, nos últimos meses, assim como na última semana, o crime nacional aumentou a partir do topo, e na ausência da guerra e do resultado da revolta, houve pânico e medo entre os residentes palestinos que não enfrentavam nenhuma ameaça. Talvez tenha visto notícias de soldados apoiando ou protegendo jovens dos assentamentos. Parece contradizer o que a liderança do exército sente sobre essa questão. Não é um assentamento legal, certo? Não é um assentamento legal, mas será um assentamento legal. Vai ser? Sim, e some a isso o fato de que os soldados também podem ser vítimas desses extremistas. Há várias realidades. Em certos momentos as forças de defesa de Israel intervêm para conter a violência, em outros elas são o alvo. Às vezes as forças de defesa de Israel não agem. É tudo muito confuso. Nos últimos anos, ex-membros dos Jovens das Colinas e aliados dessa ideologia ganharam influência na coalizão governista de Israel, incluindo o ministro da Segurança Nacional responsável pela polícia. Quando políticos de movimentos marginais de direita ou esquerda assumem o poder, esses grupos ganham legitimidade e seus seguidores se sentem encorajados. Então, enquanto o aparato de segurança está implorando para que a facção radical dos Jovens das Colinas pare com suas ações, esse pequeno grupo de políticos não necessariamente vê essas atitudes como problemáticas. Uma pequena fração de um partido político marginal dentro da coalizão é capaz de conter todo o aparato de aplicação da lei do exército, em algo que o exército acredita ser extremamente prejudicial para a estratégia e para o controle no terreno por causa do sistema de coalizão de Israel. É justamente a fraqueza do nosso sistema político que precisamos começar a corrigir se o país quiser resolver alguns dos grandes problemas fundamentais que estão por vir. O que isso significa para o futuro de Israel? O rabino Yehuda Cohen tem uma ideia que pode surpreender você. Os judeus mencionados compartilham várias experiências com os palestinos, como demolições de casas por questões políticas, brutalidade policial, detenções administrativas e interrogatórios agressivos. Ou seja, eu acho que esses judeus são, na verdade, o setor da sociedade israelense que deveria estar gerenciando os esforços de reconciliação com os palestinos. Eles só ainda não estão preparados mentalmente para isso. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Claro, eu acho que, no fim das contas, você sabe, a sociedade israelense é composta por diferentes tribos. E cada tribo tem algo valioso para contribuir para o funcionamento geral e o avanço do nosso povo.
Eu acho irônico, mas os judeus que frequentemente estão envolvidos nesse tipo de coisa são justamente os judeus que deveriam estar na linha de frente para promover a paz. Na minha opinião, eles geralmente têm mais em comum com nossos vizinhos e conseguem falar uma linguagem comum, ideologicamente ou até de fato. Estamos em conflito étnico há mais de 100 anos. Estamos vivendo em duas compreensões completamente diferentes do conflito, nós e os palestinos. E, portanto, no final das contas, quando o volume do conflito diminui, ou quando esses grupos específicos conseguem se envolver com a identidade, a história e as experiências palestinas, e quando os palestinos conseguem sentar com eles e se envolver com sua identidade e suas histórias, então acho que realmente seremos capazes de criar alianças fortes. Essa solução pode parecer contraintuitiva, mas aqui você aprende a esperar o inesperado. Yehuda e outros já trabalham para aproximar jovens dos assentamentos e palestinos pelo diálogo. Para isso ocorrer em maior escala, outras mudanças fundamentais são necessárias. Na subcultura jovem dos assentamentos, na polícia e no sistema político de Israel. Saber disso pode revelar novas forças políticas. Em outras palavras, se os eleitores do Likud pressionassem sua liderança e priorizassem isso no discurso interno do partido, isso seria uma grande pressão contrária para os líderes do Likud, para reprimir. Apesar da raiva de Ben-Gvir, Smotrich ou da extrema-direita? Não será mas será um acordo legal, e será um acordo legal. Mas será um acordo legal. Centenas de líderes de comunidades judaicas na Cisjordânia condenaram esses extremistas. Eles não representam os maiores assentamentos, que são conjuntos habitacionais a menos de 600 metros da linha verde, como as cidades ultra-ortodoxas Beit Ararat e Modi'in Elite. Eles não representam a maioria dos assentamentos próximos às grandes cidades de Jerusalém, que são essencialmente subúrbios de classe média, nem a maior parte do movimento dos assentamentos. Viemos para esta terra para trazer paz também aos nossos vizinhos. Até o movimento ideológico mais radical dos assentamentos, criado para barrar um Estado palestino, não gosta deles e considera que prejudicam o movimento. E quero acrescentar minha voz a isso. O extremismo em Israel não é um problema novo. Ele existe há muito tempo, mesmo que às vezes tenha sido forçado a agir na clandestinidade. Mas quando ele vive confortavelmente às claras, precisamos enfrentá-lo. E eu entendo, isso dói. Nós sempre queremos pensar que o nosso lado é o lado bom, que o nosso lado está certo. Mas ser bom, estar certo, significa tomar decisões difíceis e encarar a realidade de frente. Essa capacidade de encarar a realidade é o que permitiu que Israel sobrevivesse e até prosperasse. Nossa habilidade de encarar nossos problemas externos e internos de frente. Todos nós fomos profundamente afetados pela incerteza que leva à instabilidade, pelo trauma de décadas de violência étnica e extremismo. Quando o extremismo não é enfrentado, ele cresce. Se nada mudar, ele continuará crescendo. E precisamos lidar com isso para que Israel se torne o melhor que pode ser.